Boa tarde, Vaguinho. João Boa Vitor, tarde, do João. Jornal Município. Gostaria de saber da situação do Trindade, né? Ele sentiu durante o jogo anterior, você acabou substituindo, né? Ali na última rodada contra o Figueirense. E queria saber como que ele está. Claro que agora voltam o Rodolfo, o Zé Matheus, né? De suspensão. Mas ele é uma das opções ali naquela faixa do campo e gostaria de saber como é que ele está. É que antigamente nós poderíamos levar somente 18 ao banco. Então nós sempre escalaríamos para o banco um lateral, um zagueiro, um volante, um meia e atacante. E depois, com essa abertura até 23 atletas, a gente acaba levando sempre 20. É uma situação em que nesse jogo os outros dois, Rodolfo e Matheus, estavam fora. Então nós não tínhamos um volante para que a gente pudesse naquele momento fazer a substituição. Mas eu acho que nem que se eu tivesse, talvez faria. Porque aí nós ficamos com somente o Luiz Antônio, que ainda não é um volante de marcação, né? E jogamos com meias para frente. E foi que eu também acredito que ajudou ali na construção dos 2 gols. Mas para essa situação agora foi realmente muita cãibra que ele sentiu. Está treinando normal, está tudo em ordem e acredito que ele deva figurar no banco de reservas. Vaguinho, Cláudio Santos, Rádio CM Esportes. 5 dias do último jogo, o jogo contra o Figueirense. Alguns sentindo esforço demasiado, alguns sentindo lesão, repetitivos jogos, enfim. Como é que você pega o elenco hoje, alguns dias ainda antes de enfrentar o Avaí no mata-mata? Hoje inteiro. Até ontem não. Nós tivemos, assim, junto com o departamento médico, todo cuidado para que todos pudessem recuperar. O Edilson acabou voltando ontem. Nessa volta ele sentiu ainda um ponto. Nós pedimos para ele não treinar conosco. Não sabemos se ele vai poder figurar no banco ou não, porque talvez ele vai só voltar conosco na segunda-feira. Só amanhã para sabermos. Se eu puder contar com ele no banco sem nenhum problema, eu devo levá-lo. Diego Jardel, nesses dias também nós demos uma atenção especial. Ele não treinou ainda com a gente, vai hoje o primeiro dia de treino. Acredito sim que o Diego deva estar em ordem, ele está com uma pequena dor, mas pelo que o médico e principalmente o William, fisioterapeuta, que está diariamente conosco, nós acreditamos que ele vai estar em ordem. E os demais também. Nós fizemos todo um trabalho aí, principalmente nos primeiros dias de prevenção. Nós aceleramos um trabalho de força para os outros que precisavam, e ontem nós tivemos um trabalho de ataque contra a defesa, uma situação, principalmente de finalização com os atacantes e meias, que eu gostei muito da confiança, da maneira que eles estavam, da maneira que o Lucas já estava até melhor. O Lucas treinou ontem com um astral melhor, porque ele estava com receio de dor, receio de voltar ao DM, então ontem ele chutou, ele estava muito bem. E os atletas que ainda estão fora, que é o caso do Crislan, ele ontem começou a bater na bola com o gesto, principalmente da parte do adutor, um pouco mais, não chutou em gol ainda. Eu acredito que o Crislan, quem sabe semana que vem, possa estar com a gente. Vaguinho, boa tarde, José da Rádio Araguaia. O Brusque teve essa semana cheia para preparação, o Avaí hoje joga a Copa do Brasil. Você vê essa semana do Brusque de preparação livre como uma vantagem para o jogo de domingo? Acho que ninguém tem vantagem não. Quanto mais você joga, principalmente com um treinador novo, que o Eduardo está há poucas rodadas, e uma equipe que não vinha ganhando e agora ganhou de um placar até elástico, é importantíssimo eles jogarem. Vai pegar confiança, vai pegar moral, vai pegar ritmo de competitividade, vai entender melhor o que o treinador quer. Então eu não vejo como vantagem. O que nós estamos aproveitando é aquilo que eu acabei de dizer. É recuperar alguns atletas, fazer com que alguns retornem, que é o caso do Edilson, daqui a pouco um Crislan, e esses que nós temos aqui que estão atuando, que eles consigam estar inteiros para o jogo. Mas eu acho que ninguém tem vantagem não. Vai começar do zero e as duas equipes com certeza vão estar muito bem. Marcelo Gouveia, da Rádio Cidade. Na última partida tivemos ali esse empate do Brusque com um poder de reação muito grande, mas ao mesmo tempo também, até se eu não me engano, na coletiva pós-jogo o senhor destacou a questão dos 2 gols terem saído logo no começo do segundo tempo. Como evitar, no caso, esse tipo de situação novamente? E dá para contar com essa capacidade de reação do grupo, tendo em vista que é um jogo também bastante difícil? É difícil eu falar como evitar, porque eu não estou em campo, né? Não estou ali, não sou Deus. Mas o que a gente faz é treinar a todo instante, principalmente para que não aconteça falhas. Mas são seres humanos, jogadores estão ali dentro e de repente, vamos falar ontem do Real Madrid,
e do PSG. Você está com 2 gols de vantagem, ganhou de 1-0, está ganhando por 1-0. E atrasa uma bola daquela pro goleiro ali. Aquilo ali não é problema tático, não é problema do treinador, não é problema de nada, cara. Ele falhou e aí acabou tomando um gol. Você faz com que a outra equipe crie uma situação muito adversa para você e acabou perdendo, desclassificou. Então a situação de não tomar gol a gente treina e muito. Tanto é que eu acabei de dizer que o treinamento de ontem foi específico de zagueiro e atacantes. Então foi tudo muito treinado e principalmente nesse momento em cima do que nós conhecemos dos atacantes do Avaí, dos meias, do chute do Lourenço de fora, enfim, tudo sobre o Avaí nós já treinamos ontem. Vaguinho, que diferença faz num confronto como esse para um primeiro jogo de mata-mata que uma das equipes tenha uma partida no meio da semana, como é o caso do Avaí, e a outra tenha uma semana cheia para trabalhar? Isso influencia em algum aspecto? Eu acho que depende muito de como usar, né? De repente você pode ter a mesma situação e não saber como usar. Então nós entendemos que estamos sabendo usar naquilo que eu disse. Recuperar alguns atletas, treinarmos em cima para dar uma oportunidade melhor, para que tanto os zagueiros quanto os atacantes pudessem aprimorar e ter uma confiança maior. Acabei de dizer a confiança do Lucas ontem. Fiquei muito feliz com as atitudes dele. Ontem nós estamos treinando assim. Eu acho que quando eu cheguei, eu ouvia muito falar sobre o Totti, que no último terço, os cruzamentos dele, assistências dele eram horríveis. Hoje ele está muito bem. Então isso é treino. Ontem foi novamente, hoje novamente. O que vai acontecer ao término? Bato pênalti, bato falta, vai ter cruzamentos, vão ter finalizações, os atacantes e meias vão estar fazendo gol. Então eu acho que isso é aproveitar. Descansamos, recuperamos, Diego Jardel não treinou até agora. Vamos tentar fazer com que ele esteja bem. Eles vão ter o desgaste do jogo hoje, mas ao mesmo tempo está tendo competitividade. Se ganhar, vai dar moral elevada, segunda vitória consecutiva, treinador vai estar pondo os seus conceitos e eles vão estar aceitando melhor. Então depende muito de como utilizar a semana. Se eles utilizarem bem, e eu acredito que também nós, é o que eu disse, eu acho que quem ganha, telespectador, torcedor, futebol catarinense no nível melhor, vai ser um jogão. Eu vou jogar para frente, nós vamos jogar para ganhar, nós vamos jogar para buscar as 2 vitórias. Então quem ganha com isso é torcedor, cara. Então espero que a gente consiga ser feliz como a gente há 8 partidas tem sido. Você acabou de responder com relação ao Brusque, a maneira que você pretende jogar. O que espera, Vaguinho, desse Avaí? Diferente nessa temporada, de várias nuances, de um time que perdeu a Recopa, que entrou em 8º no Catarinense, joga hoje pela Copa do Brasil. Enfim, que tipo de Avaí você espera no domingo, já que o Brusque você sabe como que você vai jogar contra o Avaí? Forte. Avaí ganhou o Betão. Betão acabou de voltar. O Morato pegando o ritmo e fazendo gols. O seu meio-campo com o Jean Kleber e principalmente com um dos melhores que eu acho na posição, que é o volante que eles têm. E depois eles têm agora um Lourenço com mais confiança, estando de fora da área. O Cortez já numa melhor forma. Os conceitos do treinador. Quando você começa a perder, como foi o caso do Avaí, no início que não está todo mundo bem fisicamente, entrosados e tudo mais, sofre uma pressão muito grande pela camisa. E essa pressão transforma para dentro de campo. Eles não conseguiram resultados. Só que chegou agora no final, eles conseguiram. E o que acontece agora? Zerou. É outro campeonato, é outra situação, é uma outra moral, é uma equipe forte. Só que nós temos a vantagem de estarmos assim a 8 jogos invictos e isso não subiu na cabeça. Nós estamos sabendo o que nós precisamos melhorar, o que nós estamos melhorando, como tem que jogar para conquistar. Nós estamos numa situação de confiança talvez maior. E nós temos 2 jogos por resultados iguais. Então nós temos que saber como jogar com os 2 jogos e decidir em casa. Então, acredito que eu já passei muito por isso. Eu acabei de subir alguns anos atrás com o próprio Marcílio Dias em mata-mata. Acabei de ser campeão com o Brusque no Campeonato Nacional em mata-mata. Acabei de levar o Marcílio com mata-mata até o último mata-mata para poder subir de uma Série D para C. Então a gente tem uma experiência larga em cima desses jogos. Agora, não adianta só ter experiência e não pôr em prática. Isso depende de todos, né? Do que nós estamos fazendo em relação à logística para viajar até a Floripa, recuperação com o fisioterapeuta que vai viajar junto para dar um maior suporte, situações todinhas de, principalmente de alimentação, suplementação, jogadores com confiança. Então,
tudo isso faz com que hoje a gente esteja pronto para o jogo. Agora, é um jogo, mas eu tenho certeza que o Brusque vai fazer a sua parte. Vaguinho, até em coletivas anteriores, após você perder o Jansson por lesão, você falou que conversaria com a diretoria para começar já a mapear alguns nomes também para acrescentar ao Brusque no setor defensivo. Creio eu que as inscrições para o estadual se encerram hoje, então acho que o Brusque ainda não vai trazer nenhum jogador para o Campeonato Catarinense, mas algumas equipes, os campeonatos chegando às suas retas finais, equipes sendo eliminadas, o Brusque está monitorando alguns jogadores já pensando num Campeonato Brasileiro? Estava pensando para o Catarinense, só que infelizmente tem alguns que ainda estão numa reta final que não liberaram, e alguns que nós discutimos muito para uma liberação, e quando estava praticamente tudo certo, houve alguns erros aí por parte de um atleta que acabou não vindo. Então era tudo monitorado e acertado com o zagueiro. Então nós não desistimos nenhum dia. Até hoje pode ser que aconteça algo, mas acredito que vai ser muito difícil. Mas não adianta trazer por trazer. Se trouxermos, já tem que sim. Serve e muito para a Série B pro Brusque. Então nós temos que ser cautelosos, porque o Brusque não tem tanto dinheiro assim para ficar toda hora esbanjando e errando em contratações. Então nesse momento nós queríamos, fomos atrás, acertamos. Infelizmente no momento aí o atleta havia assinado um pré-contrato que nem ele sabia, aí deu uma puta de uma zebra, ele estava aqui na cidade, ele foi embora. Então quer dizer, o Brusque fez a sua parte. Infelizmente existe isso, mas eu, Vaguinho, estou falando para todo torcedor, nem um pingo preocupado pelo momento que nós temos justamente com os atletas que aqui estão, e eles vão dar conta do recado. Vaguinho, desculpa se você já comentou a situação desses dois jogadores, mas o Rodolfo Potiguar e o Fernandinho, eles haviam, né, estavam cumprindo suspensão na rodada anterior, e você havia falado que era até mais uma chance de eles se recuperarem, se eu não me engano, o Rodolfo de dores no adutor e o Fernandinho de dores no ombro, com as quais ele já vem jogando há algum tempo. Eles estão bem em relação a essas situações ou ainda precisam de mais algum tempo para zerar? Na semana passada eles só voltaram a treinar conosco na quinta-feira ou na sexta, se eu não me engano, eu acho que foi quinta. Então eles ficaram a semana inteira sem treino, lógico, comigo na parte técnica, tática, mas eles fizeram ali com a parte da fisioterapia, com tudo, e aí já voltaram, isso mesmo, voltou o Rodolfo na sexta-feira a treinar conosco, e agora já estão todos bem, inclusive assim, então se sentiram muito bem. A questão do Lourenço na lateral direita, isso pode também ser um fator positivo, no caso do Fernandinho, que é um jogador bastante agudo? Sim, eu acredito em muito. O Fernandinho é agudo, driblador, né? E muitas das vezes aí, se ele tiver realmente ali com a inspiração que ele tem, nós conseguirmos colocar uma bola para ele, em cima principalmente do Lourenço, que o forte dele é ofensivo, eu acredito em muito sim que a gente pode. Mas, como eu disse também na última coletiva, nós conseguimos assim atacar por todos os setores do campo, né? Pela direita e esquerda, com chutes de fora da área. Cobrei muito o Luiz Antônio ontem numa conversa particular com ele sobre a partida que ele fez. Que até então ele não tinha feito uma partida como essa, de chegar para ser atuante, não ele, para o grupo, para o time, e ele foi. A única situação boa que ele realmente fez, e eu dei o exemplo para ele, foi contra o Próspera, que nós jogamos lá em Jaraguá. O cruzamento que ele deu para o Diego Jardel, ele tem que fazer várias vezes, ele consegue fazer isso. Então se ele conseguir atuar mais, chegar nos chutes de fora da área, que ele deu 2, se eu não me engano, um no primeiro tempo e no segundo, eu acredito que a gente ganha com isso. Então, a todo instante eu tenho orientado, cobrado o potencial de cada um. É minha função extrair o máximo de cada atleta, fazer com que ele renda mais pro grupo. Então, eu acredito que nós estamos chegando prontos para esse mata-mata.